Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Que o Senhor abençoe o nosso coro jovem. Momento marcante de adoração e louvor ao nosso Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lembra você de deixar o celular no modo avião, para que nenhuma mensagem atrapalhe você de ouvir Jesus falar ao seu coração por meio da pregação. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E a outro faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, todos comigo: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Pai, exalta o nome de teu Filho Jesus Cristo. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã. Pai, manifesta a graça do teu Espírito Santo. Pai, faz com que o Evangelho apareça. Pai, que o Espírito do Senhor transforme profundamente corações desta manhã. Pai, queremos que tu faças tudo isso para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. No ano de 2013, meus santos irmãos e irmãs, eu tive a segunda oportunidade de pregar nos Estados Unidos da América. Tinha sido convidado para pregar numa igreja batista reformada americana, na região de Flint, no Michigan. E pregando ali naquela conferência, meus santos irmãos e irmãs, se aproximou de mim depois de uma mensagem, uma mulher muito sofrida. E ela começou a compartilhar-me numa conversa que ela tinha ficado 40 anos fora da igreja. E ela me disse que o que a levou, ela tinha aproximadamente 60 anos, a ficar 40 anos fora da igreja, é que ela tinha sido criada numa igreja, mas o seu pai, que era um oficial respeitado, no meio daquela igreja, no segredo da casa dela, ele abusava dela. E ela disse então que apenas fez 20 anos, se tornou adulta, pensou que todos os frequentadores de igreja eram hipócritas, e se afastou da igreja por 40 anos, e não conseguia crer na bondade de Jesus. Mas depois de 40 anos, ela ouviu numa propaganda no rádio, que haveria pregador do Brasil ali, com intérprete, porque o meu inglês não dá para pregar, meu irmão, é para matar a fome, literalmente. E ela falou: eu vou para a igreja para ouvir esse negócio. Eu nunca vi tradução, porque os gringos estão acostumados a serem traduzidos, não que se traduza para eles. E a igreja estava cheia de gente naquele dia. E naquele dia o nome de Cristo foi anunciado. E ela então, chorando em lágrimas, me disse: pastor, fazia 40 anos que eu estava fora da igreja, mas hoje Deus me mandou aqui para me mostrar que Ele me ama tanto, que Ele mandou o Filho dele para morrer numa cruz para me salvar.
E tinha que ser tão diferente para eu entender isso, que ele teve que mandar um pregador do Brasil com um tradutor, para eu entender que Deus me ama e deu Cristo na cruz para me salvar. Irmãos, às vezes a gente deixa o rebanho com o coração doído, mas é para dar fruto, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero dizer a você que, tal como aquela mulher, muitas das pessoas que se dizem ateias nos dias de hoje, ou que não frequentam a igreja, foram pessoas que tiveram alguma frustração com alguém que simbolizava a religião, mas não tinha Cristo em seu coração. Foram pessoas que tiveram alguma frustração com alguém que era tremendamente zeloso na religiosidade, mas não dava fruto na vida, no dia a dia. E esse evangelho de Lucas, irmãos, que revela a humanidade de Cristo, bota descoberto diante dos nossos olhos que a salvação não está na religiosidade, na pompa diante dos olhos dos homens, mas está no fato de que Deus quebrante o nosso coração e nos dê uma fé sincera em Jesus Cristo. E o nosso texto revela isso de uma maneira muito clara. Depois de fazer um resumo do Sermão do Monte, Lucas mostra Jesus descendo daquele sermão e resume também a cena, mostrando que vão encontrá-los os religiosos judeus a pedido de um centurião romano. Um centurião romano, irmãos, é o chefe de um destacamento militar de 100 soldados. Israel, Judá, está debaixo do domínio romano. Esse homem era a maior autoridade militar da cidade de Cafarnaum. Os romanos se consideram superiores aos judeus. Mas aqui é impressionante que Jesus queira mostrar que alguém fora da religiosidade tenha uma fé sincera. Esse centurião é diferente dos demais romanos. Ele tem um servo que está à beira da morte, um escravo. E ele então pede aos religiosos judeus que falem com Jesus para ir curar o moço. E eles então falam com Jesus e falam para Jesus: olha, ele é digno, construiu a sinagoga para nós. Ou seja, botou todos os soldados, pagou a conta, entregou a igreja novinha para os judeus adorarem. E Jesus vai. E a Bíblia nos conta a história, que quando o Senhor Jesus vai a caminho, ele manda alguém avisar, ele diz: Senhor, por favor, não venha à minha casa, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não fui ter contigo. Mas faça o seguinte, Senhor, manda com uma palavra. Ele reconhece que Jesus tem toda a autoridade, ele fala e as coisas acontecem. E o meu rapaz será curado. Porque eu tenho homem sujeito à minha autoridade, digo a eles que façam isso, eles façam. Digo àquele que vem, ele vem. Digo àquele que vai, ele vai. Jesus dá ordem e o meu menino vai ser curado. E a Bíblia então nos diz, irmãos, que Jesus se admirou desse homem. Imagine, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus homem sem deixar de ser Deus. Mas Jesus fica perplexo e admirado da fé desse homem. Admirou-se Jesus dele, olhou para toda a multidão e disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E eles voltaram e o moço foi curado. Que fé é essa, irmãos? Que Jesus diz que está sobre a fé de todos os israelitas. Que fé é essa que o próprio Filho de Deus chega a admirar? Hoje o texto da palavra nos desafia a olharmos para Ele e nos convida a termos uma fé admirável. Uma fé admirável. Essa é a fé que o próprio Jesus admira. Essa é a mensagem que Deus traz ao seu coração. E o desejo do Senhor é suscitar na sua alma, nessa manhã, uma fé admirável. E ao olharmos para o texto, irmãos, percebemos que uma fé admirável é uma fé compassiva. Uma fé admirável é uma fé compassiva. Aqui está esse homem, irmãos. E romanos não são caracterizados pela sua gentileza ou pela sua doçura. Quando os romanos dominam as nações, eles demonstram grande tirania. Os caminhos romanos eram ladeados por cruzes de pessoas que não se submeteram e foram assassinadas. Para que vocês tenham ideia, quando Pilatos vai tomar posse como governador de Jerusalém, ele entra no templo e coloca estátuas de deuses romanos e profana o templo, ofendendo os judeus. Os romanos são truculentos, os romanos são impositivos, eles sabem mostrar quem manda.
Mas esse romano é diferente. Se fosse um romano normal, o escravo dele estava morrendo, ele diga, joga numa vala, porque tem que morrer mesmo. Mas a Bíblia diz que ele tem um coração compassivo, o seu servo está doente, quase à morte, e ele demonstra amor por este servo, a ponto de pedir aos religiosos que falem com Jesus. E esse homem é tão compassivo, e os religiosos judeus demonstram isso, não só no caso desse rapaz, mas no próprio caso em construir a sinagoga deles. Porque os romanos se consideravam superiores, eles não estavam nem aí com a adoração dos judeus, irmãos. Mas esse homem teme tanto a Deus, e tem um coração tão compassivo e consequente com a sua vida, que ele mesmo constrói a sinagoga, ele mesmo edifica o lugar onde eles ouvirão a palavra e adorarão o nome de Deus. Esse homem tem um coração tremendamente compassivo. O texto nos diz que uma fé admirável é uma fé compassiva. Alguns anos atrás, irmãos, eu fiquei chocado com a história de um colega meu, um pastor presbiteriano, que numa cidade do interior de São Paulo, tirava 2 tardes por semana para ficar no cemitério. O pastor era gótico, reverendo? Não, meus irmãos. Ele simplesmente queria ministrar a vida daqueles que estavam sofrendo. E numa cidade do interior, é uma tremenda oportunidade para demonstrar compaixão. Então ele ficava de olho nas famílias que estavam sofrendo e não tinha um sacerdote, não tinha ninguém que orasse por elas, e ele se aproximava e dizia, meu nome é tal, eu sou pastor da igreja presbiteriana central, e eu gostaria de orar por você nesse momento de sofrimento. E algumas oportunidades pregava a palavra e abençoava as pessoas e as abraçavam. E o resultado de tudo isso, irmãos, é que essas pessoas tão quebrantadas procuraram frequentar a igreja do pastor. E então, amados amigos e irmãos, centenas de pessoas vieram a Cristo Jesus através do ministério deste precioso pastor no cemitério. Louvado seja Deus! Simplesmente porque este homem de Deus resolveu demonstrar compaixão e amor para quem estava sofrendo. Prestem atenção nisso, irmãos. Nós protestantes somos acusados, muitas vezes, pela falta de boas obras. Muitas vezes nós somos acusados pela sociedade de nos preocuparmos somente com teologia. Então nós deveríamos pensar bem que demonstrar obras de compaixão é uma tremenda oportunidade para que nós abramos o coração das pessoas para que sejamos escutados. Fazer boas obras nos salva, e você não está salvando quem recebe a boa obra, mas quando você demonstra o amor de Deus na prática, e é compassivo na prática, então você ganha o direito de ser ouvido. E as pessoas vão perguntar, por que ele é tão compassivo? E aí você pode falar do Filho de Deus, que teve compaixão da sua vida, que te amou tanto, que deu a vida na cruz, para pagar os teus pecados. Ah, irmãos, que Deus nos dê uma fé admirável. Uma fé admirável é uma fé compassiva. Eu quero perguntar-lhe nessa manhã, você é compassivo? Você tem compaixão das pessoas que estão próximas a você? Ou você é alguém conhecido pela sua crítica ácida? Você não tolera nem que tropecem com você? Nem que te desagradem? Será que você tem uma fé admirável aos olhos do Senhor Jesus? Uma fé admirável é uma fé compassiva. Você tem uma fé admirável? Uma fé admirável, além de ser uma fé compassiva, é uma fé humilde. Uma fé admirável é uma fé humilde. Jesus aceita ir à casa daquele centurião romano. Mas quando ele está próximo do lado daquele homem, ele manda um dos seus soldados dizer a ele, Senhor, não venha na minha casa. Eu não sou digno de que entres na minha casa. E nem eu mesmo me achei digno de ir falar contigo. Prestem atenção no que está acontecendo aqui, meus irmãos. Na hierarquia humana, esse homem é superior ao Senhor Jesus. Porque ele é romano e romano domina sobre judeu. Mas ele reconhece quem é o Senhor Jesus.
e nos deixa perplexos com uma humildade inusitada. Ele diz a Jesus que não vá à sua casa, não é digno nem de falar com o Senhor Jesus. Ele reconhece que é pecador, e que diante de Jesus ele é um miserável pecador, que nem sequer merece ouvir a voz do Senhor, ou dirigir-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. Esse homem revela uma sincera e verdadeira humildade no coração. Jesus nos ensina que uma fé admirável é uma fé humilde. Outra mulher que atua assim nas Escrituras é aquela chamada de mulher cananeia, o Ciro Fenício. A palavra de Deus nos conta a história dessa mulher, que não é judia, comparando-se também com este homem que não é judeu. O Senhor Jesus, depois de um grande debate teológico, filosófico com os fariseus, se cansa disso e resolve ir a Tiro e Sidom. Numa viagem fora de Israel, ele está caminhando. A região de Tiro e Sidom é de praia. O texto bíblico não diz isso, mas eu imagino, creio que posso imaginar, que ele caminha na praia com os discípulos. E ele vai caminhando, e de repente aquela mulher cananeia fica sabendo que ele ali está. E ela começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. E Jesus caminha como se nada ouvisse, e ela prossegue: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus segue, irmãos, incólume, impávido. Os discípulos, pela perturbação da mulher, disseram: Senhor, mande-a embora, nós não aguentamos mais, ela vem clamando atrás de nós. E Jesus, diferentemente de como sempre atua em compaixão, diz o seguinte: eu não posso atendê-la. Nesse momento eu vim só para os judeus, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto Jesus está falando, ela corre e se atira aos pés do Senhor, irmãos. E eu a imagino segurando nos vestidos do Senhor, e ela diz: Senhor, por favor, socorre-me. E Jesus olha nos olhos dela e diz a ela: oh, minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Já pensou se Jesus diz isso para você? Eu não ouço a oração de cachorro. Ela podia dizer, se ela fosse uma mulher arretada, como muitas por aí: cachorra não, Jesus. Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela: Senhor, o Senhor diz que eu sou cachorrinha, sou mesmo, mas até o cachorrinho é alimentado por ti. E Jesus brada do peito e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E naquele exato momento, todos os demônios saíram de sua filha e ela foi curada. Para nos mostrar, irmãos, que para Jesus uma fé admirável é uma fé que se humilha. Preste atenção, meu irmão, nessa questão todos estamos no mesmo barco. Talvez você já conheceu algum destacado religioso que para conversar com você e conta acerca das suas grandes conquistas espirituais e da grande história de tudo aquilo que fez, e diz: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você fala: meu Deus, que soberbo! Mas também há alguns que não são religiosos e de repente vendem a própria mãe, pisam nas pessoas, destroem vidas, não as consideram e são maldosos com o fim de alcançar os seus objetivos, demonstrando orgulho e soberba no coração. Nesse quesito, todos caem culpados diante do Senhor. E eu quero lhe dizer que se você quer ter uma fé admirável, você tem que parar de achar que você é bom. Você tem que parar de achar que você é melhor do que as outras pessoas. Você tem que reconhecer que diante da santidade de Deus, nenhum de nós é perfeito. Você tem que reconhecer-se pecador e clamar a Deus que tenha misericórdia da sua vida e perdoe você de todos os seus pecados. Humilhe-se hoje na presença do Senhor. Se você quer perdão, se você quer paz, se você quer vida eterna, faça como esse homem, diga: Senhor, eu não sou digno de que estejas em meu coração. E essa fé agradará a Jesus.
Uma fé admirável é uma fé humilde. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem uma fé admirável? Uma fé admirável é uma fé compassiva. Uma fé admirável é uma fé humilde. Mas, em último lugar, o nosso texto nos diz que uma fé admirável é uma fé reconhecedora. Uma fé admirável é uma fé reconhecedora. O homem diz a Jesus: manda com uma palavra. Isso aqui é muito sério, meu irmão. O único que tem poder de falar e dar vida a mortos, a ressuscitar enfermos, é o Senhor Jesus Cristo. Esse homem está reconhecendo que quem está diante dele não é um simples homem, é aquele que com o poder da sua palavra disse: haja luz, e a luz veio a existir. É aquele que fala e as coisas acontecem, pois a sua palavra é viva e eficaz e não volta vazia. Ele usa uma ilustração. Eu conheço de autoridade de Jesus. Eu tenho aqui o Flávio, que é meu soldado. Digo: Flávio vai, o Flávio vai. Eu digo para o Brutus: Brutus venha, e o Brutus vem. Eu digo para o Vespasianos: Vespasianos faça isso, e o Vespasianos faz. Eu sei de autoridade. Pois bem, o Senhor tem mais autoridade do que César. O Senhor manda a palavra e as coisas acontecem. Ele reconhece que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. Está me ouvindo atrás, Samuel? Não estão me ouvindo ali atrás, pessoal. Um pouquinho mais de voz, por favor. Ele reconhece que ele é o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, irmãos. Na Idade Medieval houve um grande teólogo chamado Anselmo. Ele foi pastor de Canterbury, na Inglaterra, da Cantuária, arcebispo da Cantuária. Ele escreveu um livro chamado Cur Deo Homo, e esse livro mostra por que Jesus Cristo tinha que ser Deus e homem. Lucas quer enfatizar no Evangelho a humanidade de Cristo, mas não pode deixar de mostrar que Jesus é Deus. E Anselmo escreve que Jesus Cristo foi homem, porque foi o homem quem pecou contra Deus. Era o homem que tinha que pagar o pecado, seu próprio, da humanidade. Mas preste atenção, um homem, somente homem, não pode pagar pelo seu pecado e sobreviver. Porque ninguém tem o poder de suportar o peso da mão da ira de Deus. Então tinha que ser homem, mas tinha que ser Deus. E Anselmo escreve que Jesus Cristo tinha que ser homem porque foi o homem que pecou, mas tinha que ser Deus porque somente alguém do tamanho de Deus teria a capacidade de pagar o nosso pecado, porque nós ofendemos o Deus eterno, e essa dívida é eterna por causa da importância e da autoridade do ofendido. Nenhum de nós podia pagar pelo seu próprio pecado e sobreviver. Nenhum homem poderia pagar o seu pecado ou do outro e sobreviver. Tinha que ser homem, mas tinha que ser Deus. E é por isso então, meus irmãos, que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, porque foi o homem quem pecou, e só um homem poderia substituir a outros na cruz, mas tinha que ser do tamanho de Deus, para poder pagar o pecado de nós todos, e depois não sucumbir diante da morte, mas vencê-la no terceiro dia, e sentar-se à destra de Deus Pai, e preparar para nós um reino de vitória, de perdão, de alegria. Cristo é Deus e homem, e se você quer ter uma fé admirável, você precisa reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é aquele que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, que nunca ninguém te amou como Ele, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você se arrepende dos seus pecados e crê nele, e reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus te declara justo no tribunal dele.
A Bíblia diz que Deus se reconcilia contigo e se torna seu amigo. A Bíblia diz que se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, Deus te adota como filho, perdoa todos os seus pecados e vem habitar no seu coração e vive em união espiritual contigo por meio de Jesus. Que bênção maravilhosa. Mas, irmãos, sabe qual é o grande problema desse texto? Para mim, e eu acredito que não só para mim, também para vocês, é que eu não consigo, por mim mesmo, ter uma fé admirável. E por mais que você esteja enchendo o peito, pastor está pregando, está falando de mim, veja como eu tenho uma fé admirável. Sinceramente, você precisa reconhecer, e eu também, que nós não temos sido tão compassivos como deveríamos ser. Que nós somos ácidos em nossas críticas, não somos compassivos com as pessoas que moram dentro da nossa casa, não somos compassivos com aqueles que estão ao nosso redor. Desejamos que todos nos entendam, que todos nos perdoem, mas nós não podemos perdoar ninguém. Quantas vezes nós temos nos ocupado daqueles que estão sofrendo, irmãos? O grande problema desse texto é que nós não somos tão humildes como deveríamos ser. No fundo, nós nos achamos bons. E quando nós nos colocamos sobre o trono para julgar a todos, é porque nós acreditamos que somos superiores aos demais. O meu grande problema com esse texto é que eu não tenho como deveria ter, e você também não, essa compaixão, essa humildade, mas nós não temos reconhecido o poder de Jesus em todos os problemas da nossa vida. Prova disso que quando você passa por um momento de angústia, você é assolado por uma tremenda ansiedade. Você já comeu todas as unhas, você vem para a igreja e tem muitas vezes uma fé intelectual, mas quando um problema bate à sua porta, você começa a dizer: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Na prática, você não reconhece que Jesus é Senhor e está no controle de todas as coisas. Então, o que nós faremos, irmãos, se nós não conseguimos ter essa fé admirável? Nós não temos que olhar para esse centurião do texto. Nós temos que olhar para o centurião que está atrás do texto, o centurião dos centuriões, o maior de todos os generais, o comandante em chefe do maior de todos os exércitos. Mesmo sendo todo-poderoso Deus, Rei e Senhor, esse comandante em chefe foi tão compassivo que se fez homem e veio a este mundo e assumiu a sua natureza para pagar os teus pecados na cruz. Olhe para o grande comandante em chefe, o centurião dos centuriões, o general dos generais. Ele se humilhou, se fez servo até a morte, e morte de cruz, para que você tivesse paz com Deus, para que você pudesse viver para servir a Deus, para que você fosse reconciliado com Deus. Creia no centurião dos centuriões, porque ele tem todo o poder de trazer nova vida ao seu coração. Ele tem todo o poder de restaurar a sua alma. Ele tem todo o poder para reconciliar você com Deus, para trazer paz à sua vida, para trazer real alegria à sua existência, para te dar a verdadeira fé e fazer de você alguém que tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não fique com esse centurião. O objetivo dele é apontar para o grande centurião, o general dos generais, que foi compassivo, humilde, sendo Deus poderoso, deu a vida na cruz e ressuscitou, para que você hoje, ao se arrepender dos seus pecados e dizer a Ele: Jesus, perdoa-me de todos os meus pecados, eu entrego meu coração a Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Então você ouvirá o próprio Deus dizendo a você: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Olhe para esse grande centurião e ele te dará a bênção de uma fé admirável. Que o Senhor te enche de fé
em Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Amém.